o Abel Ferreira, tá? Ele também falou sobre a situação de crise, porque ele deixou claro, e aí eu gosto da coragem do Abel, ele fala, se a gente não tivesse vencido hoje, teria crise no Palmeiras. O único clube hoje que você pode dizer que não tem crise é o Botafogo. E ele não tá sem a razão, não. Se o Palmeiras é eliminado ontem, ia ter crise, porque a torcida já tá fazendo manifestação por reforço, já tá atacando a Leila. O Flamengo tá na situação que tá e tá tendo crise, tem crise. Olha o que o Flamengo viveu recentemente, agora é jogador contra treinador, teve a situação do Pedro, e o Abel fez um desabafo sobre isso. A gente vai escutar o Abel, eu vou jogar pro Mauro César Pereira, lá em Assunção. Ele já tá escutando, o Mauro César? Então, já que ele tá escutando, ele deve ter perdido eu latindo no começo do programa. Então, Mauro César, ó... Hoje o piquinês roubou o Rottweiler. O Vampeta Rottweiler teve que pagar o piquinês. Mauro César Pereira, vamos escutar aí o Abel Ferreira e depois eu vou já jogar a palavra pro Mauro. Olha a cara dele de admiração ao meu trabalho. Lamentável isso. É o quê? Lamentável. Vamos botar aí Abel Ferreira. Bota aí. Nosso adversário tinha só 2 dias de recuperação, o que eu não acho justo, para ser sincero, não acho justo, porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui, o nosso adversário teve mais tempo do que nós, e isso é uma vantagem, portanto nós tínhamos essa vantagem física, nós tínhamos de estar mais frescos, e a segunda, este jogo começou a ser ganho contra o Fluminense, foi lá que nós começámos a ganhar este jogo, com a quantidade de jogos que há, não há outra forma a não ser rodar a nossa equipa, e portanto este jogo começou a ser ganho não hoje, mas contra o Fluminense. Volto a dizer que contra o Fluminense eu não achei o resultado justo, mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele. E nós temos de tomar conta das nossas tarefas, como hoje, por exemplo. Sinceramente não achei o resultado justo, achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol é assim mesmo, é a eficácia. Acho que deveríamos ter feito, com o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa. Acho que a quantidade de oportunidades que nós tivemos, deveríamos ter feito mais golos, mas muitas vezes o futebol tem destas coisas, mas sabíamos que ia ser difícil. Dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador que eu gosto, é um treinador que esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou, quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos física e mentalmente, somos extremamente competitivos. E ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho a certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise, não é? Eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo, não é? E espero que não perca dois jogos, porque se perder 2 jogos também vai passar a estar em crise. Portanto, vão ter que esperar ainda, não é? Não vamos ganhar sempre, vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos, foi isso que nós nos prometemos, já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início e vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para passar a próxima. Olha aí, Mauro César Pereira, direto do Paraguai com a gente. E o Abel faz esse meio que desabafo, né? Se não ganhasse hoje, se não se classificasse, estaríamos em crise. O único clube que não está em crise hoje no Brasil é o Botafogo. E se perder 2 jogos, entra em crise. Você concorda com o Abel nessa declaração? Porque ele fala do Palmeiras, tem o Flamengo também, que vive uma situação de crise, que a gente vai falar já também, jogadores, treinador. Exagerou o Abel ou falou a verdade? E pode dar sua opinião, gostou do piquinês? Sobre o piquinês eu não vou manifestar porque seria muito previsível, as pessoas sabem o que eu acho disso, né? É um negócio absolutamente patético, né? Mas enfim, fazer o quê, né? Se você insiste em fazer esse papel, não sou eu que vou dizer para você não fazer. Esse é o ponto. Agora, eu não acho que tem todo mundo em crise, não. O Fluminense não está em crise, o Botafogo não está em crise, o Corinthians não está em crise. O São Paulo não chega a ser uma crise, tem um momento delicado, resultados ruins, mas pode mudar isso a partir de hoje, por exemplo, com uma vitória sobre o São Lourenço, a classificação. O problema do Flamengo é uma crise um pouco diferente, né? O Flamengo está em 3 competições, não é uma crise técnica, é uma crise de relacionamento entre alguns personagens. Acho que é um outro capítulo, né? O Internacional está em crise, acabou de eliminar o River Plate, não está em crise.
né? E tem outras equipes que não estão em crise. Não acho que assim, o Palmeiras talvez entrasse numa fase mais crítica porque já foi eliminado da Copa do Brasil. Ele não está em 3 competições. E ele está muito longe do líder do campeonato. Então, se ele sai da Libertadores, aí ele poderia entrar numa crise porque o pacote todo seria ruim, né? E ele enfrentou um Atlético, esse sim, numa crise, uma vitória em 12 jogos, né? É isso? 12 jogos, uma vitória em 11 jogos com o Scolari, ou seja, muito pouco, nada, né? O Atlético despencou na classificação do Brasileiro, já saiu dos 2 mata-mata, eliminado por Corinthians e pelo Palmeiras, e a atuação ontem não foi estranha até do Atlético, né? O time que precisava vencer, mas que só no final tentou alguma coisa ali, uma estratégia que eu acho bem estranha até, que quando dá certo, você joga por uma bola nos minutos finais, aí que maravilha, que estratégia genial. Mas você tem 90 minutos para buscar um gol, você vai buscar o gol só nos instantes finais, você reduz a sua possibilidade, é matemático isso, né? Pode até acontecer, mas a chance passa a ser menor. Eu não acho covarde, Mauro? Que todo mundo... Você achou o Felipão covarde ontem? Porque o Atlético não fez um ataque no primeiro tempo, no segundo só uma chance. Mas o Felipão é isso, né? Não é que ele seja covarde, ele é assim, o estilo dele é esse, é cauteloso, não lança o time ao ataque. Você faça um paralelo com o que aconteceu com o Internacional. As trocas que o Cudê fez, colocou vários jogadores de ataque, mandou o time para cima e na bola parada fez os 2 gols. E merecia ter se classificado direto, ainda teve um pênalti não marcado para o Internacional, pênalti claríssimo, e poderia estar 3-0 aquele jogo, àquela altura. E quando sofreu o gol, o River não estava levando muito perigo. Aí houve uma falha coletiva e o Rojas fez o gol sozinho, empurrou para dentro do gol. Mas o Inter tinha um jogo até aparentemente controlado. E jogou de forma muito corajosa o Internacional. É o estilo do técnico, né? Cada técnico tem um estilo. O Felipão é desse jeito. Ele é cauteloso, ele vai jogar dentro dessa possibilidade de não tomar o gol e em pouco tempo, em poucas oportunidades, achar o golzinho. A final da Libertadores também teve um pouco disso. Embora no início fez uma... Olha aí, ó, deu uma travada na internet aí do Mauro. O Mauro tá lá em Assunção, já ele vai falar com a gente também sobre o jogo do Flamengo com o Olímpia, tá? O Olímpia vai receber o Flamengo hoje, uma diferença de só 1 gol. O Flamengo teve mais chances, não fez uma vantagem maior. Hoje enfrenta o Olímpia lá em Assunção, no Paraguai. E o Mauro César Pereira tá lá, vai fazer a cobertura do jogo diretamente do estádio e vai entrar com a gente aí do Paraguai. Ô, Vander, essa situação do Abel Ferreira, né? Antes da gente falar aí do Flamengo, do jogo contra o Olímpia, tem também o São Paulo, que enfrenta hoje o São Lourenço. Agora, o Abel Ferreira tem razão em deixar claro, agora tá paz, mas ele não cria crise. Ele já deixa claro, né? O Abel não tá muito satisfeito nessa relação Abel-imprensa brasileira, né? Primeiro só saber, o Mauro quer pro Mauro concluir? Pode concluir, Mauro, que ele voltou aí, pode voltar. Não, então é isso. Eu não acho que todo mundo está em crise. Eu acho que alguns times estão numa fase melhor, pior. Crise é uma palavra muito forte. Agora, se o Palmeiras perdesse, poderia ser um momento crítico pela razão. 1, eliminado da Copa do Brasil, São Paulo. 2, longe do líder do Campeonato Brasileiro, né? 3, seria também mais uma eliminação da competição internacional mais importante que a Libertadores. Mas não, se classificou, vai seguir. Tá igualzinho a 2021, jogando todas as fichas na Libertadores. É o Abel, mais uma vez, também deixando claro, né? Ele já falou que incomoda um pouco a ele essa relação com a imprensa no Brasil. Ele acha que é muito forçado. Ele acha que a imprensa brasileira pressiona muito. Ele já deixou isso claro. E foi um recado, né? Tipo, iriam já criar crise aqui. Mas também, como disse o Mauro César, teria uma certa razão. O Palmeiras, com o elenco que tem, eliminado da Copa do Brasil, já distante da briga pelo título brasileiro e fora da Libertadores, é óbvio que o torcedor ia ficar brabo, como se fosse em qualquer outro clube que tem um baita investimento, como é o Atlético Mineiro, o Vander. A torcida do Atlético tá revoltada nesse momento, porque fora da Copa do Brasil, eliminada pelo Corinthians do jeito que foi. Começando 2-0. Brasileirão péssimo do Atlético Mineiro. 11 jogos do Filipão e só uma vitória. E ainda eliminado também da Libertadores. O Atlético não briga mais por nada no ano. E o Atlético vive uma crise, como disse o Abel. 10 de agosto, hein? Mas no caso do Abel, ele deu uma cutucada, e eu falei aqui logo no início do programa que crise, eu não acredito que entrasse. Mas o Palmeiras viveria um momento de desgaste, absolutamente desconfortável, eliminado da Libertadores. Ele pode ter colocado a palavra crise, ele fala o que ele quiser, não sou censor do professor Abel Ferreira. Mas se ele toma aquele golzinho no final, vai para as penalidades, correu risco, se perdesse,
Claro que viveria alguns dias desconfortáveis. Não estou dizendo que seria demitido, que tem uma implosão no Palmeiras, não é isso. Mas, claro, isso seria criticado, porque a expectativa... O Mauro falou de passagem, aquilo que eu também tinha dito aqui. Quer dizer, você olha para a classificação, está bem distante do líder da classificação, com o elenco que tem, com o conforto que agora tem o avião, tem uma série de coisas importantes. Aí o seu time fica só, por torcedor, fica só no Campeonato Brasileiro e com, digamos assim, com muita dificuldade de se aproximar da liderança, pelo que a gente está vendo aqui, tem um turno todo pela frente, é verdade, mas crise... Eu não acredito, né? Crise, tragédia, não acredito. Mas viveria, sim, um momento de, digamos assim, de sorrisos amarelos. Ele passaria por isso. É isso mesmo. Eu acho que, de acordo com aquilo que se oferece, tudo que se fala é que o Palmeiras tem condições de brigar, e é um time muito forte, é verdade. Tem uma série de virtudes. Aí vai caindo nas competições... Pode ironizar que entenderiam como uma cobrança forte, mas seria mesmo cobrado de forma mais forte, sim. Agora, essa freguesia que é impressionante, né, Piperno? É impressionante. A gente está falando de um Atlético Mineiro que investe fortunas. Fortunas. É um time que investe parecido ali, se não for igual, com Flamengo e Palmeiras. Porque tem os mecenas, agora vai ser comprado por eles, né? O Atlético Mineiro vai virar SAF, não tinha como, fez tanta dívida com esses caras que não tem como pagar. Eu dizia já isso há muito tempo, com certeza isso foi uma estratégia desse grupo, vamos ficar botando dinheiro. O Atlético não vai ter como pagar, a gente vai comprar o clube, isso está muito claro. Agora, montou um baita elenco em 2020, perdeu para o Palmeiras. Montou um baita elenco em 2021, perdeu para o Palmeiras. 2022, não, foi 2021, 2022 e 2023. Isso. 3 seguidas, com um baita elenco. E do jeito que foi também. Eu lembro que em 2021 teve um gol claríssimo perdido pelo Vargas e ainda o pênalti perdido pelo Hulk no jogo de ida. Depois o Atlético Mineiro com 2 jogadores a menos, a mais, não consegue fazer o resultado contra o Palmeiras e deixando o Palmeiras empatar no jogo de ida. Isso, estava 2-0. 2-0 e o Palmeiras empatou 2-2. E agora, nessa situação, não jogando nada nos 2 jogos, nada. O Atlético não jogou nada nos 2 jogos, mas de novo perdendo um gol ali no final, sem goleiro Paulinho. Cara, é uma baita freguesia desse Atlético Mineiro, que é como o torcedor palmeirense está falando, né, o Piperno? O Palmeiras é o pai do Galo. Porque é brincadeira, né? Quando você é freguês, o pai, meu filho. E tem motivo o torcedor palmeirense. É uma freguesia difícil da gente ver 3 Libertadores seguidas sendo eliminado pelo mesmo clube. Aliás, sobre isso, Pirado, o matemático Mr. Chips, né, que escreve muito sobre futebol e tal, diz que foi a primeira vez na história da Libertadores, olha aí, que um time elimina o outro em 3 mata-matas consecutivos. Né? O Palmeiras, por exemplo, já perdeu um monte pro Boca, mas não foram consecutivos. Né? O último, aliás, foi com o Filipão. Então, você tem toda a razão, até porque essa descrição que você faz dos confrontos anteriores, ele revela algo muito diferente do que aconteceu agora. Em 2021, o Galo toma iniciativa, é um Palmeiras todo fechadinho, aqui em São Paulo, inclusive. E o Abel ficava falando, eu tenho um plano, todo mundo ficava rindo. E o plano dele sabia que o adversário estava melhor, ficou fechado, tomou o sufoco danado, aguentou e ganhou lá, enfim, né, pelo gol qualificado, eliminando um Galo que foi campeão brasileiro e campeão de Copa do Brasil e por muito pouco não jogou com chance de alcançar a tríplice coroa. Em 2022 era a mesma coisa, um Galo toma iniciativa, faz 2-0, Palmeiras reage e empata, depois no segundo jogo ocorrem as 2 expulsões e o Galo em cima atacando e o Palmeiras classificou heroicamente. Bom, o que acontece agora? Agora foi o Galo borrão. Se antes era um Galo corajoso, né? Um Galo vingador, agora foi o Galo borrão. O que o Galo borrão fez? Ele não atacou o Palmeiras em casa e ele não atacou o Palmeiras aqui. E talvez o grande mérito do Abel, nesse jogo de volta, inclusive, para mim foi o fato de que, no primeiro tempo, o Palmeiras jogou muito bem e, mesmo tendo o resultado no bolso, o Palmeiras entrou em campo com um resultado favorável, o Palmeiras entrou em campo para definir. O Palmeiras foi quem atacou o Galo.
se não fez gol, aí é um problema de falta de eficiência ofensiva que a gente tem que discutir, sim. Mas o Palmeiras tomou iniciativa contra esse galo borrão, o galo borrão do Filipão. Aliás, olha que coisa interessante. Quando o Atlético Paranaense desmonta a comissão técnica, ele perde, o Turra perde e o Filipão perde. O Turra hoje está desempregado, o Filipão fracassa e o Atlético Paranaense eliminado pelo todo-poderoso Bolívar. Maurão, você lembra de uma freguesia tão grande quanto essa no futebol sul-americano, né? De 3 eliminações consecutivas. O Piperno já falou que foi a primeira vez que isso acontece. E outra, é uma vergonha o ano do Atlético Mineiro? Depois do ano passado, que também foi um ano bem ruim pro Galo? Vergonha total, né? Uma campanha ridícula. E só piorou com a troca de técnico. O Atlético estava em quarto, 6 pontos atrás do líder, algo em torno disso, né? E aí o técnico foi embora e contrataram o Felipão com um perfil totalmente diferente. Tudo tá dando errado, não ganha de ninguém. O título brasileiro, a possibilidade não existe. Eliminado agora da Copa do Brasil, da Libertadores mais uma vez pelo Palmeiras. Ano passado o Felipão eliminou o Palmeiras. Esse ano ele foi eliminado pelo Palmeiras. Né? E dessa maneira aí. Então é um ano terrível do Atlético, muito ruim. E no caso do Atlético sempre é bom lembrar, no Atlético tem um diretor executivo profissional. Quando as pessoas simplificam essa discussão dizendo temos que profissionalizar o futebol, depende de quem está cuidando do futebol. Há bons e maus profissionais. Às vezes os profissionais também podem ser até bons e não fazem bons trabalhos. E o Atlético simplesmente está afundando, sem contar outros problemas, né? Essa questão da SAF como uma espécie de boia de salvação por não ter nenhuma alternativa, o clube todo endividado, até o estádio tem ponto cego, cada hora um problema. Mas a gente não pode deixar de falar sobre o lance polêmico da partida, que foi o pênalti pedido pelo Atlético Mineiro, a mão, né, do Gabriel Menino, a bola bate na mão do Gabriel Menino, e eu não marcaria o pênalti, tá? De acordo com a regra, eu não marcaria o pênalti. Não é proposital, não é intencional, né, como a gente fala. O braço abre um pouco quando a bola bate, sim, mas a bola nem tá em direção ao gol. Eu sei que o Flávio Prado diz que isso não tá na regra, mas pra mim conta sim. Quando é em direção ao gol e bate na mão, eu marcaria pênalti. Não tá na direção do gol, mas ela sobraria pro Hulk ali na entrada da área, tá? Pela direção que ela vai. Vocês acham que foi pênalti? Pra mim, não. Eu não marcaria. Mas aí é que tá. Eu quero fazer um questionamento à arbitragem. Porque 70% dos árbitros brasileiros marcariam pênalti nesse lance. 70%. Iriam no VAR, como ele foi chamado, revisariam o lance e marcariam pênalti. Diriam que a mão estava aberta, só que na regra se diz que é só intencional. Aí também eu discordo. Como é que você vai saber se o jogador botou a mão intencionalmente ou não? Você vai perguntar pra ele? Depende do lance. Nesse eu não marcaria e eu tenho certeza, grande parte dos árbitros, pelo menos brasileiros, marcariam esse pênalti. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. 44 mil pessoas no YouTube. Vander, você marcaria o pênalti? Não marcaria, mas eu reconheço que é uma esculhambação, não tem critério. Nenhum. A arbitragem não tem critério. Muitos, como você falou, deu até um percentual, marcariam, e não é porque a maioria marcaria que eu vou endossar a lambança. Então, nesse caso, eu não marcaria a penalidade. Ô Mauro, você marcaria o pênalti nesse lance? Ou não? E se você concorda que é uma falta de critério absurda? Porque vários árbitros marcariam. Eu não marcaria. Mas você achou pênalti. E outra, você também percebe essa falta de critério? Cada árbitro marca uma coisa e não dá pra gente saber a regra? Não marcaria. Pra mim não foi pênalti. A bola é cabeceada pelo próprio companheiro e ele não faz nenhum movimento pra ampliar a área do corpo. O braço tá mais ou menos no mesmo lugar ali. A bola vem do companheiro, quer dizer, ele não está usando o braço para afastar um perigo de uma jogada criada pelo adversário, bola chutada ou conduzida pelo oponente. Então, até pelo que a regra, a recomendação especifica, para mim isso não é pênalti. Já tivemos outros lances assim que não foi marcado também. Agora, a falta de critério, eu acho que você vê, por exemplo, do mesmo árbitro que apitou em 2020 Flamengo e Del Valle, expulsou o William Arão porque deu um chute na cara do adversário, embora involuntário, rua, cartão vermelho. Não expulsou o André do Fluminense terça-feira, fez uma falta igual. Achei até mais violenta, um chutaço na cara. Tudo bem. Foi lá e deixou rolar, o jogo seguiu. Não expulsou o jogador do Fluminense. Falta de critério.
E o gol no lado do Atlético Paranaense? A falta que inventaram em cima do Thiago Heleno? Que vergonha. Uma garfada no pobre Bolívar. Mesmo assim, o Atlético foi eliminado. Não houve nada ali. E teve o pênalti também que não foi dado para o Internacional. Aliás, nessa Libertadores, até agora, na minha opinião, de erros gritantes de arbitragem, os times brasileiros estão sendo mais beneficiados pelos erros do que prejudicados. O único que pode reclamar com veemência é o Internacional. O Atlético não foi pênalti. Teve o pênalti do André também, né? O André fez pênalti no jogo do Fluminense. Além disso, teve essa jogada que ele puxa a camisa do adversário, puxa a camisa. O rapaz não consegue disputar mais a bola, de tanto que ele é agarrado. Não é aquele puxão que puxa e larga e o cara se joga. Que aí também eu acho que muitas vezes puxa a camisa, um puxa o outro e segue. Mas não, ele puxa, o cara não consegue mais disputar a jogada e o árbitro manda seguir a jogada, tudo bem. Para os dois lances. O do chute na cara é mais assintoso, é um negócio assim, muito claro. É imprudência, sim, mas chutou a cara do adversário. Aí você vê o mesmo árbitro, há 3 anos e pouco, ele expulsou um jogador no mesmo estádio. Aí terça-feira não quis expulsar. Então a falta de critério não é só de árbitro brasileiro, não. Eu achei que foi 2 pênaltis do André. Eu achei mais claro, principalmente o do puxão. O do puxão foi... O segundo, pra mim, também é pênalti. De volta, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan para continuar falando sobre essa situação, né? Dos lances polêmicos da Libertadores. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí, né, desse pênalti reclamado pelo Atlético Mineiro, unanimidade na mesa tirando o Vamp, que o Vamp, qualquer bola que bate na mão, ele acha... Não, é porque você acredita que minha regra seria mais fácil pro mundo todo? É o objetivo do futebol, você paga o ingresso pra ver um jogo bom em gol. Não, mas aí também você queima o zagueiro. O zagueiro tá lá sem intenção nenhuma de botar a mão na bola e você vai dar... Ele é zagueiro porque ele é ruim. Ele é da camisa 10. Como é que foi? Todo cara, quando começa o goleiro... Então a boleda é ruim. Não, deixa eu te contar. É mais ruim do que o camisa 10. É pior. Pior. Porque é o seguinte, quando o cara vai pro gol, é porque o cara é ruim. Ó, peraí, bate para o ir. Pode não, hoje o time começa pelo goleiro. Vai pro gol, Vanderlei vai pro gol. O lateral direito, vai pra beirada. É uma música do Skank, rapaz. O meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque. Zagueiro, ó, dá porrada nos caras aqui, que isso é ruim. Dá um domínio e dá o bico. Mas assim, antes era assim. O senhor é ex-companheiro Gamarra, então era ruim. Não, aí tem os mais técnicos que não quer correr, vai pra zaga, fica lá. Mas hoje não, hoje mudou muito assim. Agora, por exemplo, ó, a regra, né, pela regra, pela board, né, board? International Board. Não foi pênalti. Pela regra não foi pênalti.